Jesus é Rei, Rei dos reis, meu Redentor, Rei de amor, reconciliou-nos com Deus, Rei da paz, formou um povo santo, novo Israel. Jesus é Rei, Rei dos reis. Olá, eu sou o presbítero Equias Velasco, da Igreja Presbiteriana do Gabirutuba, aqui em Curitiba, e hoje nós vamos conversar sobre mais um tópico do Credo Apostólico. Hoje nós vamos falar sobre o trecho Eu creio na comunhão dos santos. Quando nós declamamos, ou recitamos, ou repetimos o Credo, seja lá como você chame isso, o objetivo disso é sempre rememorar uma série de doutrinas e reafirmá-las. Quando é utilizado o verbo creio na primeira pessoa, eu estou dizendo que eu de fato creio naquilo, assim como todas as demais pessoas do meu grupo. Você pode dizer que você crê na comunhão dos santos? Muitas pessoas hoje, muitos grupos, muitas organizações têm pregado que nós somos todos um, que nós somos todos irmanados. Há algum tempo atrás, muitos de nós vimos o filme Avatar, em que sugere-se que todas as pessoas estão ligadas como se fossem uma árvore, com vários galhos, com vários ramos, e todos nós dependemos dessa única raiz. Para esse tipo de discurso, nós somos todos iguais e nenhum de nós tem qualquer privilégio sobre os demais. Os que são de Cristo são privilegiados. Aqueles que têm contato com a verdade bíblica são privilegiados. E quando muitas pessoas dizem assim, não, vocês acham que vocês têm a verdade, mas essa é somente uma das verdades, é preciso que nós tenhamos muito cuidado. Deus escolheu um povo para se revelar. Deus escolheu uma forma, um canal para se revelar de modo especial. Esse povo específico foi Israel. Através dessa porção da humanidade é que nós conhecemos aquilo que Deus utilizou para se apresentar pessoalmente para todos nós. Há, portanto, uma única verdade revelada. E como diz um dos vídeos que nós vamos mencionar nessa reflexão, não há unidade fora da verdade. Portanto, é preciso saber qual é a verdade. É preciso conhecer a revelação de Deus para que não nos dobremos a discursos que nos põem em pé de igualdade com aqueles que não aceitam a fé, aqueles que não confessam a Jesus como Salvador. Jesus é o Salvador, sim. Deus nos deu uma revelação nessa dimensão em que nós vivemos. Se depois dessa dimensão, se na glória, Deus vai nos explicar outras coisas mais complexas ou mais simples, não importa. O que importa é a nossa postura de obediência ao Criador deve nos levar a obedecer e a conhecer aquilo que Ele revelou nessa dimensão. E nessa dimensão, a verdade é aquilo que nós encontramos nas páginas da Bíblia. A parte disso, claro, nós vamos falar agora sobre a comunhão cristã. Nós vamos falar sobre a comunhão daqueles que foram libertos e purificados pelo sangue de Jesus. Bom, há muitas pessoas que vivem a sua fé como se não dependessem das demais pessoas. Como se não dependessem nem da liderança e nem dos outros crentes. Tá? Eu posso viver a minha fé na minha casa. Lê do engano. Tá? Nós podemos até tentar e durante algum tempo podemos até ter a impressão de que sim, isso é possível, mas em pouco tempo nós vamos nos decepcionar muitíssimo. Há uma agremiação cristã, uma denominação
que surgiu justamente dessa proposta. Há várias, mas estou me referindo a uma única aqui no Brasil, que surgiu justamente com essa proposta. Nós não precisamos de nome de igreja, nós não precisamos de forma institucional, porque quem é cristão sabe que é cristão e acabou. Não precisa de chancela de ninguém. O que aconteceu? Em meros 2, 3, 4, 5 anos, esse grupo de cristãos estava tão institucionalizado quanto os demais. Porque ordem é natural. Sistematização dos procedimentos é natural. Nós não podemos dizer assim, não, eu não quero mais a instituição, estou obrigado com a instituição, deixei de ser membro, eu não quero mais que você me chame de batista, nem de presbiteriano, nem de metodista, nem de assembleiano, eu sou cristão. E você fica naquela contemplação maravilhosa da graça de Deus, aleluia, porque só o sangue de Jesus é que importa. O que acontece? Você se sente só. Você não tem as pessoas à sua volta para irem junto com você na caminhada cristã, e de repente vem os vários ventos de doutrina que nascem do desconhecimento da palavra revelada, e aos poucos você está trilhando um caminho diverso daquele que você mesmo proclama que está caminhando, trilhando. Portanto, estar de braços dados com os irmãos promove condições para que nós recebamos aquela instrução direta do Espírito Santo. Nós precisamos viver a nossa fé dentro do contexto do corpo de Cristo. Senão, nós vamos fazer exatamente aquilo que Paulo menciona. Eu sou unha, eu não sou orelha, e eu tenho orgulho de ser unha, e eu não dependo da orelha. Então eu vou sair do corpo e vou caminhar por mim mesmo. O que acontece? Apodrece, morre, daqui a pouco não é unha nada, é somente um pedaço de pó. O que você quer ser? Você quer ser corpo de Cristo? Quer fazer parte da igreja de Cristo? Então ande com o corpo de Cristo. Bom, aquela tendência de nós nos separarmos muitas vezes nasce do nosso próprio orgulho, dos nossos próprios caprichos, e nós testemunhamos isso a 2x3. Né? Muitas igrejas, mesmo as igrejas tradicionais, têm muitas divisões dentro dela, porque procuram destacar apenas um aspecto da vivência cristã e por isso não valorizam aquela união que caracteriza o espírito cristão. É, portanto, que nós valorizemos a união, tenhamos paciência, longanimidade e sabedoria na hora de tratar com aquelas questões que surgem de vez em quando e que parecem ser mais importantes do que a verdade. Não são, não são. A verdade revelada de que nós somos um precisa ser destacada e a união precisa ser valorizada. Há alguns aspectos muito importantes que nós precisamos conversar sobre isso. Em primeiro lugar, a comunhão dos santos resulta na unicidade da igreja. Quando nós falamos assim, eu creio na Santa Igreja Universal ou na Santa Igreja Católica, nós estamos afirmando isso. Eu não posso afirmar algumas coisas do credo e não afirmar outras. Nós estamos afirmando isto, que nós todos somos um. Essa igreja, cujo cabeça é Cristo, é universal. Ela não tem fronteiras, nem de raça, nem de cor, nem de tempo, inclusive. Né? Nós somos ligados àqueles que buscam a verdade desde os tempos antigos. Em Cristo nós somos feitos um. E nós precisamos nos lembrar disso quando nós afirmamos a respeito da Igreja Católica ou Universal. Com relação a isso, eu preciso fazer um alerta bastante importante. Quando várias denominações cristãs afirmam que precisam se unir, isso não significa que todas devam, como dizem alguns, voltar para casa e se juntar numa única igreja, se transformar numa única instituição. Eu não posso me associar com aqueles que diminuem a importância de Cristo ou a importância da Bíblia. O ecumenismo
como sugere um vídeo do Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele pode ser o canto da sereia, aquele discurso muito bonito que nos atrai, mas apenas para nos engordar e nos destruir. Ecumenismo, aquela ideia de todos estarmos juntos, debaixo dentro do mesmo aprisco, pode parecer muito bonito, mas nem sempre dividir significa destruir. Nem sempre separar-se significa algo ruim, como nós vemos lá em Eclesiastes 3. Há tempo de se abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. E quando a verdade está em xeque, muitas vezes nós precisamos nos separar sim. Você acha que você é mais importante do que eu, ou que a sua forma de adorar é mais importante que a minha, então nós temos que nos separar. A partir desse momento, nós não podemos ficar juntos. Nós somos de Jesus, nós ambos fomos salvos pelo sangue de Jesus, mas se você acha que guardar sábado, ou que fazer isso, ou que fazer aquilo é mais importante do que a Bíblia, meu irmão, lamento, mas não dá para caminhar juntos. Ecumenismo precisa ser muito bem pensado para não trazer para nós uma situação de negociar a verdade. A verdade é inegociável. A revista traz uma citação bastante interessante com relação à comunhão dos cristãos. Refere-se ao livro Eu Tu, de Martin Buber, em que ele diz o seguinte: a verdadeira comunidade não nasce através de pessoas que possuem simpatia umas com as outras, embora na verdade tal sentimento seja necessário, mas primeiramente em estar vivendo em comunhão com o centro vivente, e em segundo lugar por estar vivendo em relações mútuas um com o outro. Usando a linguagem do Novo Testamento, um cristão poderia dizer: um homem que tem comunhão com Deus através do Espírito pode também ter comunhão com seu próximo, mas é Deus quem dá e sustenta ambas. Assim, de acordo com 1 João 1,3, o propósito inteiro do Evangelho é que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos destacar o senhorio de Jesus. Ele é o chefe da igreja. Essa igreja que não é institucional, mas espiritual. Isso não significa que eu devo abandonar a minha instituição. A instituição igreja serve para nos ajudar a viver a fé cristã em união com outros e também promove aquelas circunstâncias, aqueles momentos em que nós nos reunimos para celebrar a Cristo em adoração e também para os sacramentos, o batismo, a Santa Ceia. Isso não pode ser feito sozinho, eu preciso estar na igreja para que isso aconteça. Com relação a isso, eu gostaria de ler o texto de 1 Coríntios 3, de 21 a 23, em que Paulo, falando acerca justamente disso, comenta o seguinte: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. É uma maneira muito poética e muito bonita que Paulo fala para dizer que tudo converge para Cristo. E tudo que nós fazemos e pensamos e sentimos precisa convergir para Cristo. Porque na verdade revelada, Ele é o centro, Ele é a figura do Deus triuno. Nele habita corporalmente toda a divindade de Deus e nós precisamos nos dobrar a Ele nas nossas palavras e nas nossas ações. E o segundo texto é de Efésios 5, 23 e 24. Paulo, comentando a respeito da vida cristã em vários aspectos, diz o seguinte: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não quero tratar, evidentemente, da dinâmica do casal, mas destacar que Paulo coloca que Cristo é o cabeça da igreja. Nós não podemos nem ser
partes pequenas do corpo sozinhas, e também não podemos ser corpo sem cabeça. Cristo é o cabeça. E Ele, através do Espírito Santo, nos ensina e nos guia, nos mostra o caminho. Portanto, sendo a igreja uma só, isso significa dizer que seus membros desfrutam comunhão entre si. É bom estar na companhia, na convivência com os demais irmãos, porque todos nós dependemos dessa seiva de vida, todos nós dependemos dessa orientação, todos nós somos limitados, todos nós temos fraquezas, todos temos pecado. Por que é bom participar, por exemplo, o alcoólatra participar do AA? Porque lá ele encontra pessoas que têm as mesmas dificuldades que ele. Na igreja, nós encontramos pessoas que têm as mesmas dificuldades que nós. Na igreja, nós encontramos pessoas que passam pelos mesmos conflitos que nós. Não pense que a liderança ou as pessoas mais idosas são baluartes da verdade e que são inabaláveis. Todos nós temos os nossos momentos de angústia. Quando eu me deixo abrir para a convivência com os irmãos, eu começo a perceber quanta proximidade há entre mim e o meu irmão ou a minha irmã. É preciso, portanto, que nós nos abramos para essa possibilidade bendita da comunhão com os irmãos. Isso sara muitas feridas. Isso ajuda a resolver ou a minimizar muitos conflitos e muitos problemas relacionais. Bom, em terceiro lugar, amados, a comunhão dos santos é sustentada a despeito das diferenças entre os membros do corpo de Cristo. Martin Buber afirma que a verdadeira comunidade não nasce através de pessoas que possuem simpatia umas pelas outras. Você não precisa amar, ser muito próximo, ser o melhor amigo de todas as pessoas da igreja. Eventualmente você vai acabar sendo, mas não é por isso que vocês são irmãos ou partilham da comunhão. Não é por isso, é pelo sangue de Jesus. Então, o mais importante é o seguinte: por mais que você vá para uma comunidade e não tenha tanta familiaridade com as pessoas, permaneça na comunidade. Porque é ali que o Espírito Santo vai fazer uma obra na tua vida e na obra das pessoas à sua volta e através das suas vidas, e certamente surgirão amizades, surgirão relacionamentos muito saudáveis que vão promover o bem para todos. As diferenças existentes entre um membro e outro não devem causar divisão, não devem ser motivo para nós sairmos da comunhão. Nós precisamos estar nessa comunhão. Todos estão ligados ao mesmo corpo e há uma perfeita harmonia entre eles, por mais que nós tenhamos diferenças. Quando nós nos fazemos presentes à Santa Ceia e quando nós recebemos os elementos, o pão, o fruto da videira, naquele momento Cristo está presente espiritualmente e nós estamos ligados de modo muito firme a todos os irmãos que estão naquele ambiente e a todos os irmãos que estão em outros ambientes e que professam a mesma fé, a todos os irmãos do passado, a todos aqueles que porventura virão, a todos aqueles que já morreram, a todos aqueles que porventura nascerão e que estarão em Cristo. Naquele momento, é um momento muito especial. É uma união mística com Cristo e com a igreja. Não deixe de participar da Santa Ceia, porque isso nos fortalece, isso nos alimenta. Não é o pão e nem o fruto da videira que nos alimenta, mas dentro da nossa alma nós recebemos o alimento espiritual. Por isso, amados, seguindo a recomendação de Paulo em Romanos 12, no que depender de vós, nós precisamos ter paz com todos, porque nós, de certa forma, dependemos uns dos outros. Nós precisamos daquela convivência. Em terceiro lugar, a comunhão dos santos precisa ser evidenciada de forma visível. Muitas organizações não cristãs são conhecidas por sua ajuda mútua. Nós vemos, por exemplo, os rotarianos, os leoninos, os maçons,
são muito conhecidos porque se ajudam mutuamente. Nós precisamos ser conhecidos por isso. As pessoas precisam saber que fulano foi ajudado no momento de dificuldade porque era cristão, porque os demais cristãos o ajudaram. Não faz sentido nós pensarmos só em nós mesmos. Nós estamos atentando contra a verdade quando nós não prestamos atenção na vida do próximo. Isso não significa cuidar da vida dos outros, intrometer-se na vida familiar dos outros, mas preocupar-se com os outros. Nós não somos imunes aos problemas. Os problemas que os outros enfrentam, nós também podemos enfrentar. E nós precisamos reforçar esses laços de amizade e de união participando da vida do outro. Preocupe-se com o outro. Pode parecer artificial chegar e meu irmão, fala pra mim, como é que tá a tua vida? Pode parecer artificial, mas começa a fazer isso para você ver. Daqui a pouco você está fazendo sem perceber. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Finalizando, gostaria de trazer essa menção da própria revista. Se o amor não diferencia os relacionamentos na comunidade cristã, isso é sinal de que não há amor a Deus. Como é que você pode dizer que você ama a Deus se você não ama o seu irmão? É a exortação de 1 João 3. Queria terminar, amados, lembrando vocês que há muitos outros vídeos da nossa série de estudos, eles estão disponíveis. Portanto, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para nós, ou se você precisa de um aconselhamento, entre em contato conosco. Você encontra no vídeo o meu e-mail e você também pode entrar em contato com a equipe pastoral da nossa igreja, cujo e-mail também está aparecendo no vídeo. Que Deus abençoe você, sua família, sua igreja.